Gente, hoje eu quero dar início ao resumo do primeiro capítulo deste livro, Economia Política, do José Paulo Neto, da Biblioteca Básica. Este é o livro número 1. Mas antes, eu quero enfatizar que eu não estou aqui para dar uma aula e explicar Neto. Eu sou estudante de concurso, então eu gostaria só de estar resumindo, lendo com vocês, incentivando outras pessoas à leitura e também incentivando. Com isso, eu vou ler o livro, vou me interessar para resumir e vou estar explicando o que eu entendi. Mas nada pontual, nada exagerado, porque eu não sou professora. Como eu já disse, eu não estou querendo dar explicações detalhadas sobre o assunto. Eu só li, resumi e vou falar alguns pontos mais pertinentes da obra deste livro. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês é que eu achei o primeiro capítulo que eu li, foi o único que eu li até agora, que ele é repetitivo. Ele tem muitas passagens que ele retoma o mesmo termo de diferentes formas, então se torna uma leitura repetitiva. Quando você lê e relê, você vai entender que muitas coisas ele já disse na primeira parte e ele vai dizer em outra parte. Então, esse é o ponto que eu achei assim interessante em comentar. Bom, no primeiro capítulo ele vai falar sobre trabalho, sociedade e valor. Ele vai falar sobre o trabalho como base da atividade econômica, sendo esta tanto possível a produção de qualquer bem, criando valores que constituem a riqueza social. Que o trabalho é, sem dúvida, uma categoria indispensável para a compreensão da atividade econômica e que faz referência ao próprio modo de ser dos homens e da sociedade. Neste capítulo, no primeiro capítulo, ele não vai tratar o trabalho como pertinente à economia política, mas como uma categoria central para compreender o próprio fenômeno do ser social. Então agora vamos ao ponto 1. Ele vai falar sobre o trabalho, transformação da natureza e constituição do ser social. Ele vai falar que a sociedade, através de seus membros, homens e mulheres, transforma matérias naturais em produtos que atendem às necessidades, que vêm atender às suas necessidades, que vem ser o trabalho. Então, ele vai falar que o trabalho que o homem, através do trabalho, vai transformar a natureza e vai se transformar. Bom, aí eu vou tentar explicar que ele vai falar sobre a espécie humana, sobre a espécie humana e o animal. Ele vai fazer uma diferença entre o animal e o homem. Praticamente é isso que eu entendi, que ele vai fazer uma diferença entre a espécie animal e a espécie homem. E aí, em relação ao trabalho, a espécie animal, como ela trabalha, como o homem trabalha e através desse trabalho ele conseguiu transformar a natureza e a si mesmo.
Então, a atividade específica dos animais é estritamente natural. Realiza-se com heranças genéticas, relações imediatas entre animal e o meio ambiente. Satisfazem sobre uma forma fixa e biologicamente estabelecida. Então, que os animais, ele tem estritamente essa coisa natural, né? E é de herança genética, passa de animal para animal. O animal, ele não nasce e não pensa e a herança genética dele vai de animal para animal, de cada animal, de cada, como é que se diz, de cada espécie. Já o homem, ele é substantivamente diverso. Ele rompe com todo esse padrão natural adequados às atividades econômicas. Então, o homem, ele já até li em outro vídeo que o homem não nasce homem, ele se torna homem, né? Através dessa transformação, porque ele não atende a padrões genéticos, a padrões naturais, ele foge de tudo que é natural, como é que eu posso dizer? De que é específico do animal. Bom, aí ele vai dizer que, em primeiro lugar, o trabalho, ele não se opera com uma atuação imediata sobre a matéria natural. Diferentemente, ele exige instrumentos, né, que vão cada vez mais interpondo entre aqueles que executam a matéria. Então, que o trabalho, ele exige esses instrumentos, né, que ele vai ser diferente. Diferentemente, ele exige instrumentos. Ele não vai operar com uma atuação imediata sobre a natureza. Ele tem que ter instrumento para transformá-la. Em segundo lugar, o trabalho não se realiza cumprindo determinações genéticas. Exige habilidade, conhecimentos que adquire inicialmente por repetições e experimentações e que transmite imediatas aprendizado. Então, que o trabalho, né, ele vai se diferenciando da questão dos animais porque ele não tem essa determinação genética. Ele exige essa habilidade, esse conhecimento, esse aprendizado. Em terceiro lugar, o trabalho não atende a um elenco limitado e particularmente invariável de necessidades. O trabalho não é limitado, ele é ilimitável. Ele não satisfaz de forma fixa. É um conjunto de necessidades. As formas desse atendimento variam, implicam o desenvolvimento de novas necessidades. Então, que o trabalho ele não se faz por um elenco limitado. É ilimitado, é variável, atende a um conjunto de necessidades. Aí Marx vai explicar melhor isso, né? Marx vai dar uma citaçãozinha de Marx aqui. Que o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele constrói o favo em sua cabeça antes de construí-la em cera. Por quê? A abelha, ela já tem na sua herança genética o que está determinado para ela criar o favo de mel. Ela faz lindo, todo modernozinho e tudo, mas aquilo ali é uma herança genética. Ela vai fazer sempre daquela forma. Ela não projetou antes na mente como seria
a sua moradia, o seu lugar, aquele favo de mel e nem nada. E o arquiteto, né, ele primeiro, ele projeta na mente para depois ele executar. Primeiro ele idealiza o que ele quer fazer, para depois ele fazer. Então ele vem dizer que o trabalho é uma atividade teleologicamente direcionada. Teleologicamente é direcionada. Teleologicamente é pensada, projetada. É algo que vem primeiro na mente para depois se realizar. Conduzindo a partir de um fim proposto pelo sujeito. Realização do trabalho só se dá quando essas perfigurações ideal se objetiva, quando a matéria natural, a ação material do sujeito se transforma. Então, o trabalho ele só se dá quando essa coisa que foi idealizada, ela se objetiva, quando pega a matéria natural e a transforma. O trabalho implica plano subjetivo, no âmbito do sujeito, e plano objetivo, a transformação material da natureza. O plano subjetivo está na ideia, está no sujeito. E o plano subjetivo e o objetivo está na matéria, na transformação, que o que eu idealizei, eu transformei a matéria para transformar em algo que eu idealizei. Então, ele vai dizer que o trabalho surge primeiramente a distinção e a relação entre sujeito, realização social, a ação e o objeto, matéria e instrumento, que primeiro vai surgir a distinção e a relação entre o sujeito e o objeto, que o trabalho exige duas ordens interligadas, o conhecimento sobre a natureza e a coordenação múltipla necessária ao sujeito, que o trabalho requer e apropria-se a constituição de um tipo de língua articulada. É a condição para o aprendizado, que através do trabalho se constituiu uma linguagem articulada, que foi essa condição para o aprendizado. E o que o trabalho é a atividade coletiva. Ele ainda fala que o trabalho ele só se dá sobre uma atividade coletiva. Bom, aí ele vai dizer que o caráter coletivo da atividade do trabalho é aquilo que vai se denominar de ser social, que o trabalho não transforma apenas a matéria natural pela ação do sujeito, ele também transforma o seu sujeito. Foi através do trabalho que grupos de primatas surgiram, os primeiros grupos humanos. E emerge um novo tipo de ser, distinto do ser natural, orgânico e inorgânico, o ser social. Enfim, afirma que esse trabalho não é apenas uma atividade específica do homem em sociedade, mas que foi através do trabalho que a humanidade se constitui como tal. Bom, aí ele vai falar que o homem terá sempre uma naturalidade que indica a sua condição originária de ser natural e que eliminar a naturalidade do homem é o ser social. Quanto mais o homem é humanizado e mais ele se torna ser social. Aí ele vai dar um exemplo da fome. É que o animal, quando ele tem fome, ele
come a comida do jeito que lhe aparece, né? Vivo, carne morta, do jeito que lhe aparece. Ele não vai ter um ritual para comer, que o ser social, quando ele tem fome, tem todo um ritual para comer. Ele não vai pegar a carne, ele vai lavar, ele vai cozinhar, ele vai pegar os alimentos, vai cozinhar e tudo. E o animal não. Então, ele diz que o homem, cada vez mais que ele se torna humanizado, mais ele se torna um ser social. E que a atividade, o processo de constituição do ser social está nas peculiaridades e exigências colocadas pelo trabalho, que é uma atividade teleologicamente orientada e que se planeja anteriormente, é o que se planeja anteriormente. Tem tendências à universalização e à linguagem articulada. Vão ser os três processos que vão peculiarizar a existência do homem, né, colocada pelo trabalho. O sujeito acaba passando por um processo que distingue da natureza, processo de humanização, né? Que o sujeito, o homem, ele vai passar por esse processo e se tornar mais complexo os objetivos do sujeito e sua interação com os outros sujeitos. Isto vai se configurar a existência do ser social. Quanto mais esse ser social se diversifica, mais se diversifica suas objetivações. Ele produz objetivações que vai se afastando da objetivação trabalho e vai crescendo as objetivações das ideias, que vêm ser as ciências, a filosofia, as artes. Então, ele vai falar, né? Ele vai pontuar que quanto mais o homem se torna humano, ele vai crescendo seus objetivos, ele vai transcender ao objetivo trabalho e já vai passar para a questão das ideias, que vem ser a ciência, a filosofia, as artes. Aí ele vai falar que o trabalho é uma das suas objetivações, é a primeira das suas objetivações. Mas o ser social transcende, quando o ser social transcende o trabalho, vai existir outra categoria teórica mais abrangente do trabalho. É a praxis, né, que envolve o trabalho, né, que seu modelo, mas inclui todas as outras objetivações humanas. Aí ele vai falar da praxis. A praxis voltada para o controle e exploração da natureza, trabalho, o homem, o sujeito e a natureza e o objeto. Influi no comportamento e na ação dos homens. Relações de sujeito a sujeito. O homem atua sobre si mesmo. Na sua amplitude, a categoria praxis revela o homem como ser criativo e autoprodutivo, ser da praxis. O homem é produto e criação de sua autoatividade. Ele é o que se faz, o que se fez e o que se faz. A praxis pode não se resultar somente de produtos, obras, valores. Ela pode produzir objetivações que se apresentam aos homens como algo em que eles não se reconhecem. Algo estranho e opressivo. Algo que passa a controlá-los como um poder que lhe é superior. As objetivações, ao invés de se revelarem aos homens como a expressão de suas forças sociais vitais, impõe-se a eles como
exteriores e transcendentais entre os homens e sua obra, a relação real, que é a relação entre Criador e criatura. Bom, gente, então eu vou encerrar aqui o primeiro capítulo. O pouco que eu pude entender, eu li, né? Eu li bastante e é uma leitura, como eu falei, repetitiva e não é muito fácil de entender Neto, né? Todo mundo sabe, de compreender a leitura de José Paulo Neto, mas também não foi complicado. É necessário que se faça uma leitura 2, 3 vezes, anotando e também buscando em outros vídeos e tudo. É deixar claro assim, quando a gente começa a fazer uma leitura, e isso vai ajudar em outras compreensões, quando a gente vê um vídeo de videoaula, uma explicação de uma professora, e aí ou de um professor, a gente já vê, eu li isso, e começa a entender. Então não é uma coisa que vai se esgotar só nesse livro, né? Eu não vou entender esse assunto, esgotar esse assunto lendo só este livro, porque tem que se buscar em outras leituras para entender melhor o que ele está dizendo. Como eu estou fazendo um resumo desse livro, e como eu disse para vocês que eu não sou professora e também não tenho nem o hábito de ler muito, agora que eu quero adquirir esse hábito, mas foi possível perceber isso, porque eu vi algumas videoaulas e ouvi e vi que falava desse assunto do trabalho de uma outra forma. Isso me ajudou a entender um pouco. É difícil para mim passar para vocês, né? É bem melhor. Minha experiência ainda não tenho, experiência com a câmera, experiência de falar e tudo, então quero que vocês compreendam que foi só uma forma de incentivar vocês à leitura e também de estar me incentivando. E eu compreendi um pouco o assunto, talvez seja um pouco difícil para mim repassar isso com mais clareza para vocês, mas eu acho que aos poucos eu vou melhorando. Talvez no segundo livro eu já esteja bem melhor em relação a passar o conteúdo. A gente vai melhorando aos poucos e eu quero que vocês compreendam isso e falem se gostou, se é o que vocês entenderam, se eu para conseguir passar alguma mensagem, porque isso é importante. A gente faz um trabalho e quer ouvir o que os outros pensam, acham, mesmo que seja uma crítica, é sempre bom a gente saber onde errou para estar aos poucos se adaptando e arrumando as coisas. Não vou aqui floreando e falando bonito e sendo bem explícita, bem explicadinha, porque não é esse o meu intuito. O intuito é que vocês leiam o livro, procurem entender um pouco e dividam comigo o conhecimento de vocês, ok?